Bolsonaro reuniu a imprensa ontem à noite. A entrevista que ele deu, de pouco mais de meia hora, já é uma das maiores coletivas de imprensa, vamos colocar assim, desde quando ele foi eleito. Ele nunca gostou muito de conversar com veículos de imprensa, muito pelo contrário, ele sempre foi um sujeito que hostilizou a imprensa desde o começo. E ele nunca foi muito afeito a responder perguntas, a ser pressionado por repórteres e jornalistas. Em termos gerais, ele sempre dava os seus coices. Um sujeito bruto, mal educado, estúpido, agressivo. E sempre foi essa a postura dele em relação à imprensa. Mas ontem à noite, apesar dele ter mantido o seu perfil, ele deu essa entrevista, mentiu para um carvalho. Você vai ver aqui a entrevista. Inventou um monte de coisas e foi o que ele sempre é, e sempre será, e sempre foi. Ele é esse sujeito mentiroso, cara de pau, ele é esse sujeito enganador, ele tem as versões que ele inventa sobre o que ele acha que é uma situação que ele tenta sustentar, que é insustentável, e você vai ver todos esses detalhes a partir de agora. A gente fez um react aqui dessa entrevista, é um esforço grande colocar um vídeo desse no ar, por isso a gente pede para você, dê o like, não deixa para o final, dê o like, se inscreva no canal, dá essa moral aqui pra gente, se inscreva no canal todos os dias, a gente está trabalhando para você, fica até o final do vídeo, a gente tem um react todo e temos a dica especial da renda extra. Vamos a essa entrevista, vamos acompanhar junto o que o Bolsonaro aprontou nessa coletiva de ontem. Pessoal, só um minuto, devagar. Uma declaração inicial, o senhor quer falar primeiro? Eu vou falar, o advogado fala, depois eu falo o que interessa aqui. Atenção, pessoal, aí, ó, em especial quem está nos visitando e apoiando, muito obrigado. É nóis, presidente. Mas é uma situação extremamente grave. As acusações realmente são terríveis, pô. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Vamos colocar uma coisa, terrível mesmo foi a tentativa de golpe de Estado. Terrível foi a gente ver esses áudios desses militares agressivos. Ontem nós colocamos novos áudios aqui, o vídeo de ontem à noite foi para trazer esses novos áudios gravados, e isso é terrível. Terrível é ver esses militares aloprados tentando dar golpe de Estado, o próprio Bolsonaro tentando de todas as formas reunir esses aloprados para dar um golpe de Estado. Isso é terrível. É bom deixar bem claro isso. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Vamos só colocar aqui, tá? Tá sendo mantido em sigilo porque não tem, na verdade não tem um inquérito ainda para valer. O que está acontecendo agora é o término das investigações. Essas investigações são mantidas em sigilo porque, na medida em que são revelados os conteúdos das investigações, você compromete a própria investigação. Então, é muito importante que você saiba de uma coisa. Isso é fundamental, tá? O que está sendo feito agora são investigações da Polícia Federal. E o trabalho que a Polícia Federal está desenvolvendo é um trabalho elogiado por todos aqueles que estão acompanhando de perto, autoridades, imprensa. Isso é um trabalho, inclusive, que está sendo elogiado mundialmente. E a Polícia Federal tem sido milimétrica. Ela tem sido um trabalho de excelência, poucas vezes visto. Então é importante você saber. O que está sendo feito agora é o que terminou e está sendo apresentado hoje para a PGR. Na verdade, é uma investigação da Polícia Federal extremamente profissional. Isso é importante você saber. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público. A mesma pessoa faz tudo. E no final dá um relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe.
Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É bom lembrar que em 64 não estavam envolvidas todas as Forças Armadas, né? Não eram todos os que estavam envolvidos em 64. Houve aqueles que resistiram e que, lamentavelmente, né, numa situação que a gente viu historicamente falando, eles foram vencidos. Mas não foi todos. E em 64, para citar um exemplo clássico de golpe de Estado no estilo de golpe de Estado militar, que foi o que ele tentou colocar aqui. Então isso aí é, logicamente, uma tremenda de uma baboseira sem tamanho. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, porque eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Primeiro eu passo a palavra para o doutor Paulo aqui, meu advogado, depois eu prossigo. Pois é. A defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. Vamos só colocar uma coisa aqui. A divulgação dos indiciados, ela se dá por uma questão em que, de fato, né, esse é um fato, eles estão arrolados dentro dessa investigação. Agora, não há acusação, porque sequer, vamos colocar uma possibilidade, tudo está sendo apresentado para a PGR e nem sequer há uma garantia de que a Procuradoria-Geral da República vai realmente, de fato, levar a cabo os processos e todo o trâmite. Pode ser que receba lá 37 indiciados e pode ser que o PGR fale, não, nós vamos esquecer aqui, arquivar, sei lá, 10 e vamos dar continuidade a 27. Então, aqui ele está dizendo que é um rascunho, mas na verdade é menos do que isso. É um nada. Por enquanto é um nada. Então ele tenta falar sobre algo que na verdade não está acontecendo. Isso é importante também colocar aqui. O que está sendo colocado até agora são investigações da Polícia Federal, exclusivamente. Não há um processo instaurado. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro isso, e lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. Na verdade, se ele realmente quisesse evitar isso, bastava que ele desse uma ordem para aquelas pessoas que estavam ocupando os quartéis, que estavam fazendo essa balbúrdia nas ruas, para dizer, olha, saiam da porta dos quartéis. Em nenhum momento, não houve um momento sequer que ele disse isso. Não houve um momento sequer que ele simplesmente se dirigiu aos seus aloprados, né, esse pessoal extremista, para dizer, parem com isso. Não vão para a porta, saiam da porta dos quartéis e vamos aceitar a eleição. Ele em nenhum momento fez isso. Pelo contrário, ele não aceitou a derrota. Ele sequer esteve aqui para passar a faixa para o presidente. Então, essa inação do Bolsonaro foi, na verdade, uma forma direta, não foi indireta, não. Foi uma forma direta de insuflar os aloprados. É exatamente o contrário do que o advogado está falando. Ele, com o silêncio dele, ele deixou para que esses aloprados fizessem o que eles queriam fazer. E pior, aqui ficaram pessoas como o Braga Neto, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, conversando com os aloprados e dizendo, olha, espera aí que vai acontecer alguma coisa e tudo mais. A gente teve aquele Mário Fernandes, né, que está preso agora, o general, falando a mesma coisa,
né? Participando dos acampamentos na porta dos quartéis, conversando com as pessoas. Então, é outra coisa que cai por terra facilmente numa análise superficial do que o Bolsonaro fez. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Nós temos que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022, o pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Aqui, mais uma vez, ele continuou os ataques às autoridades. Aqui ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral foi parcial, o que significa que o Tribunal Superior Eleitoral favoreceu a eleição do Lula. E ele não tem como provar isso. Ele vai dizer aqui, eu já assisti essa entrevista na íntegra para poder elaborar esse vídeo, e você vai ver as coisas que ele vai alegar aqui, que são questões legais que caberiam a ele ou a qualquer outro candidato. Ele queria fazer eleições de uma forma ilegal, de uma forma que a ele ou qualquer outro candidato que estivesse no poder, que fosse um presidente em reeleição, essa lei iria se aplicar. Então, observe, aqui ele está fazendo mais uma vez a técnica que foi sugerida pelos generais golpistas, inclusive naquele roteiro do Mário Fernandes, que foi do general Mário Fernandes que está preso, golpista, canalha que está preso, ele passou essa cartilha para os senadores, para os deputados na CPI do golpe. Então é importante colocar, ele repete isso, o que significa que o próprio Bolsonaro, apesar de ter sido passado pelo Mário Fernandes, muito provavelmente foi a mando do próprio Bolsonaro que passasse essas teorias, porque ele tá repetindo agora a mesma teoria de ataque às autoridades, de ataque às instituições e aqui atacando o TSE. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto. Vamos só colocar aqui, ele podia fazer live em casa, ele só não podia fazer live utilizando o Palácio do Planalto, porque aí não é bem uma casa dele. O Palácio do Planalto é a residência de todos os presidentes eleitos. E ali é um local que ele não poderia utilizar para fazer campanha porque é uma estrutura do governo. E qualquer pessoa que esteja candidata à reeleição não pode utilizar uma estrutura do governo para poder fazer campanha política. Isso é uma lei. Essa lei é muito clara e ela serve para qualquer candidato. A questão de aborto não é falar ou não falar, a questão é inventar. Ele criou uma fake news a respeito do Lula, dizendo que o Lula é a favor do aborto, quando o próprio Lula disse claramente que ele, como pessoa, ele é contra o aborto. A questão ali não era ser a favor ou contra o aborto, a questão era um debate sobre a criminalização de mulheres em determinadas situações que cometem um aborto. Então, quer dizer, mais uma vez, ele tenta simplificar as coisas utilizando de fake news. Então, ele está reclamando por ter descumprido a lei e ter sido cobrado para que cumprisse a lei, e inclusive não criando fake news. Do Lula defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro. Ele não podia, não, ele não pode, ninguém pode. Ele utilizou uma data, que é uma data cívica importantíssima, para fazer campanha política. Ele utilizou a estrutura do governo para fazer isso. Ou seja, ele utilizou e instrumentalizou o governo para fazer campanha política na malandragem. Isso é malandro. Isso é desonesto. A minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres,
não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentário sobre aquilo, não podia mostrar a amizade do Lula com ditadores da América do Sul todo, e Central também. Gorro da CPX, um boné utilizado por moradores de um complexo que é um conjunto de comunidades, de favelas. Existem vários complexos no Rio de Janeiro e tem um complexo do Alemão, que são várias favelas ali, várias comunidades, e ele dizendo que CPX, que era esse complexo, era uma alusão a um grupo criminoso, a uma facção criminosa. O que foi proibido, na verdade, é que ele utilizasse isso como uma fake news. E aí, o gorro da CPX, não, a criação sua de uma mentira de que CPX era uma alusão a uma facção criminosa, quando, na verdade, é uma alusão a um conjunto de favelas chamado Complexo do Alemão. CPX, complexo. E ele está reclamando porque não pôde fazer uma fake news nas eleições. Olha o nível, gente, do que nós estamos ouvindo esse cara falar. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16, 17 anos tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Ou seja, para ele os jovens não poderiam votar. Ele quer dizer que o fato de haver um incentivo para jovens e idosos também, tá? Aqueles que não precisavam votar, foi incentivado para que votassem. Então, o incentivo à democracia, o convite aos jovens para votar, para ele, para o Bolsonaro, é um problema. Que é outra coisa assim que a gente fica se perguntando, esse sujeito, ele parece estar realmente fora de si. Onde se viu ele reclamar do fato do Tribunal Superior Eleitoral promover a votação daqueles que podem votar, daqueles que têm direito a votar e convidar para a democracia. Ele está reclamando disso e está dizendo que isso favoreceu o Lula, mas não há absolutamente nenhum dado objetivo de que o Lula foi favorecido por isso, porque muitos jovens votaram também no Bolsonaro. E mesmo que votassem em candidato A ou B, a verdade, isso precisa ser dito, eles são eleitores. Eles têm o direito de votar. Então, é outra aberração que ele coloca aqui. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente, como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento, zerando os impostos federais dos combustíveis. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, é algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Vamos colocar aqui que o presidente do TSE era o Alexandre de Moraes e vamos deixar bem claro que o presidente da República, qualquer um que seja, não tem o direito legal e moral de alterar preços de combustível de forma populista num processo eleitoral. Isso deveria ter sido feito pelo Congresso e, como ele mesmo está dizendo, foi feito pelo Congresso e foi feito como ele queria, mas pelo Congresso. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão
parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, já que em nome do movimento Avança Brasil. Não, eu não vou responder. Peraí. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Um minutinho. Eu não vou responder. Bem, vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green sobre áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela comissão de combate à desinformação. E esses áudios, vocês tiveram acesso, eu tenho aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E, dado momento, o juiz auxiliar fala, olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde, vamos mudar? Mude. Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala, dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer um relatório. Estão os áudios. Vamos colocar bem claro isso, tá? O Glenn Greenwald, ele inclusive disse que iria fazer outras revelações sobre esses áudios, porque houve uma situação em que esse Tagliaferro, que é um sujeito que depois se declara um cara de direita, ele se declarou, ele deu uma entrevista para a revista Oeste dizendo, olha, eu sou uma pessoa de direita, ele dizendo isso. Ele só não disse que era bolsonarista, mas ele fala claramente isso. E o que aconteceu ali? O celular dele, ele foi um sujeito que agrediu a possibilidade, né? O processo era esse, né? Ele supostamente agrediu, porque esse processo não terminou, a esposa, a mulher dele, a namorada dele, que também isso não ficou muito claro ali naquele momento, e o celular dele foi apreendido por um policial civil, e esse policial civil, que a tudo indica também que era um sujeito de direita, ele então resolve colocar esses áudios e distribuir esses áudios para um sujeito como o Glenn Greenwald. O Glenn colocou esses áudios que não tinham absolutamente nada de ilegal, era um comando de um chefe para os seus subordinados, para que haja trabalho, que é uma coisa natural, normal. O Glenn, inclusive, depois que viu que não tinha dado nada esses áudios, né, que eram ordens para trabalho, não tinha absolutamente nada de ilegal. Depois disso ele diz, olha, nós vamos revelar mais, isso aqui é só o começo. E esse só o começo ficou só lá mesmo. Ninguém mais fala sobre esses áudios. O Bolsonaro, inclusive, lembrou agora que o Glenn está devendo o restante dessas informações que ele disse que era só o começo, que tinha inúmeras horas, centenas de horas, e até agora nada. Foi só aquilo lá no começo que a gente colocou aqui no canal, mostramos em detalhes, não tinha absolutamente nada de ilegal, nada de comprometedor, nada de estranho, tudo dentro da mais absoluta legalidade e normalidade. E o Bolsonaro tenta desencavar isso para usar de alguma forma negativa, tentando atacar o Moraes, sendo que isso já foi amplamente debatido, colocado pela imprensa e por todos, e absolutamente nada tinha naquilo ali. Use a criatividade. Use a sua criatividade. Essa foi a questão que eu tratava da Revista Oeste. Para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, um fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, porque trocando mensagem entre amigos, deu um emoji, um positivo. Porque deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele me apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende, tinha mais de 10 milhões de seguidores, e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais o povo, a não participar da política do meu lado. Porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Glenn mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem.
é simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre, são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021, no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito. É claro que isso é uma interpretação estúpida dele, né? Ele está achando, ele está pensando que foi isso, mas obviamente pode ser milhões de coisas, né? Inclusive pode ser o que parece óbvio, que é o trabalho que ele executa sendo cumprido, né? Sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá? Eu acho que eu consegui, inclusive, fazendo pesca probatória, como ele fez por lá de cá. Fez à vontade, praticou a pesca probatória e cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse com alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Na verdade, foi um gesto. Você imagina o seguinte: a quantidade de coisas que esse sujeito falou, a quantidade de coisas que ele fez, e ele tá querendo reclamar de um gesto que sequer ele tem a ideia, a menor ideia do que é o gesto. Mas esse gesto para ele tem alguma importância. Um gesto de ódio ou um gesto de amor? Investigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o tagliaferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês aqui. Presidente, mas o senhor acha... Deixa eu terminar. Então aí nós estamos vendo aqui a participação do TSE para um lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado porque ele tinha 3 condenações, pela lei da ficha limpa não podia concorrer e acabou aí sendo presidente. Vamos colocar aqui 2 pontos importantes, né? O primeiro é que, na verdade, ele mais uma vez tenta reafirmar que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que não é somente o presidente, o Tribunal Superior Eleitoral não é somente o Alexandre de Moraes. É bom deixar bem claro, é um tribunal. Existem outros ministros ali, isso é muito importante, tá? E quando ele fala que o Lula ele foi condenado em 3 instâncias, na verdade não existem 3 instâncias, tá? Não foi condenado 3 vezes. O processo ele funciona de uma maneira bem simples de entendimento aqui no Brasil. Você é processado e aí, caso você seja condenado ou não, ele vai para uma segunda instância. Na segunda instância você não vai tratar do mérito especificamente, ou seja, ele realmente cometeu um crime ou não, ou qualquer coisa assim. Você vai tratar dos trâmites legais para que o juiz pudesse chegar àquela conclusão que chegou na primeira instância. Ou seja, o que aconteceu ali é que muitas vezes, nessa segunda instância, especialmente na condenação do Lula, eles repetiram, isso é bem conhecido, eles repetiram as mesmas coisas que foram ditas pelo Moro. E foi perguntado se havia alguma questão. Até então ninguém conhecia a Vaza Jato, né? Ninguém sabia que o Moro tinha combinado com o Dallagnol
né? Tudo que eles fizeram juntos, eles imaginaram e trataram de tudo isso da forma que deve ser um processo, né? Sem imaginar que houve um conluio, uma combinação entre o juiz e o acusador. Então eles trataram dessa forma. Foi para o STF e o próprio STF disse que está tudo ok nesse sentido. Por quê? Porque não foi detectado naquele momento que houve uma combinação entre o juiz Sérgio Moro e o Dallagnol. O que aconteceu depois é que foi descoberto que tudo aquilo estava manchado exatamente em função disso, porque houve uma combinação entre o juiz e o acusador. E, obviamente, numa situação como essa, você vai colocar em xeque toda a validade do processo que foi conduzido, além da gente ter aquelas outras questões mais específicas, que é o endereço, que é o juiz, se deveria ser mesmo um juiz Moro ou não, e outras questões. Então, na verdade, eles repetem isso, né? Um descondenado foi tirado da cadeia e eles colocam esse peso todo sobre o processo, distorcendo de forma vagabunda. Não foi absolutamente nada disso que aconteceu. E a Vaza Jato, a conduta do Moro, a conduta do Dallagnol, isso deixa escancarado que foi tudo um processo vagabundo e criminoso. Também é bom falar aqui, estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com o embaixador dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Ele já tinha a resposta, ele já sabia quem ia ganhar. Vamos lá. Calma, não é assim não. Na verdade, as eleições no Brasil elas foram abertas para o mundo e eles deveriam reconhecer se eles não tivessem indicado que poderia haver alguma questão que pudesse colocar em xeque as eleições. Então, o que foi dito ali? Falou, olha, vocês vão ser, entre aspas, auditores das eleições, vai ser aberto para vocês a possibilidade de vocês acompanharem de perto todo o processo e aí a gente vai fazer esse pedido. Vocês tendo condições de fazer ali um acompanhamento, né, aqueles que querem acompanhar as eleições, e foi aberto para todos, para que vocês deem a concordância de que o processo teve lisura. Não foi não foi forçado, não foi dito que já sabia o resultado. É exatamente o contrário. Exatamente por não saber o resultado, o que foi pedido para as autoridades foi para que elas confirmassem todo o processo, porque eles iriam acompanhar esse processo. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido peticionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o senhor ministro-presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Porque eles não contestaram, eles simplesmente disseram que uma parte dos votos estavam sendo fraudados, que uma parte... Eles simplesmente disseram que a eleição foi fraudada, que havia uma série de questões que apontavam para essa fraude e a partir do momento que você faz uma acusação, você tem que provar que você está correto. Olha, eu estou dizendo que está fraudado as eleições. E aí o que foi dito? Bom, então você vai dizer que foi... Então eu quero saber aonde que foi fraudado. E foi pedido para que o partido, o PL, apresentasse as provas de fraude. O PL faz uma acusação de fraude. E aí falou, olha, você tem... E foi dado um prazo. Falou, se você sabe que tá sendo fraudado, então agora é a hora de você apresentar as provas. O que fez o PL? Não apresentou as provas. Então ele fez uma falsa acusação. E é óbvio que você fazendo uma falsa acusação dessa monta, dessa gravidade, você vai ser processado e vai perder o processo. Mas foi dada a oportunidade de dizer, olha, tem fraude?
Então aponte as provas. Não apontou as provas. Alegando litigância de má-fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo se resume Estado Democrático de Direito. Até o acesso à justiça agora. Próxima ação, recomendo o pessoal, se for mexer aqui em Brasília, né? Contratar um advogado e falar, se tiver alguma multa você paga, não vai ser eu não. Eu não tinha como pagar uma multa de 22 milhões de reais. Nem com o Pix todo que eu recebi. Essa multa é justa? Cadê a nossa OAB? Cadê o papel do advogado? Que está sufocado, que não pode exercer com a devida liberdade a sua profissão. Basta ver aqui, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram não ouviram a voz do advogado daquele cliente. Outra mentira, tá? Foi dado o direito de defesa de todos. Isso é uma mentira, obviamente. Eu nunca vi isso na minha vida. Que estado de exceção é esse? Agora vamos, no meu entender aqui, algo que é muito importante, que é o fecho final. Nós temos a solução para isso tudo. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado das eleições de 2018? Alguém sabe algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. É extremamente importante. Ué, mas isso deixa claro de que o que aconteceu em 2018, apesar de todo mundo, pelo menos o pessoal da esquerda e muita gente estar revoltada com a eleição, ninguém contestou a validade das eleições. Ninguém contestou que houve fraude, ninguém falou que teve fraude, ninguém acusou que teve fraude e não conseguiu provar, ninguém contestou as eleições. Ele está querendo colocar isso como uma coisa ruim, mas olha o raciocínio dele, preste atenção. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo a abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito. 1361, novembro de 2018, PF. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia. Fiquei sabendo 3 anos depois, que foi questionada a minha eleição. E o TSE deu uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, um delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara dos Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. A presidente, ou autora, a Bia Kicis, deputada Bia Kicis aqui do DF. Ali então, alguém falou desse inquérito, 1361. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim, para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara, e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados. E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou uma cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF, aberto de ofício praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi
na Câmara, conversar com os líderes partidários. Os líderes, no dia seguinte, trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, Detalhe, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, não. Em um processo eleitoral, como foi, né, naquela ocasião, em função desse processo eleitoral, você pode tranquilamente eleger essas pessoas que vão, de alguma forma, se prontificar a fazer essa auditoria das eleições. Então, ele está mentindo aí, né? Nesse caso específico das eleições, de um pleito eleitoral, existe essa possibilidade, sim, aberta, de conversar com esses auditores externos das eleições. Isso inclusive, não aconteceu somente nessa última eleição. Isso acontece na maioria das eleições, que são eleições como para presidente, para deputados e tudo mais. Fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin a comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Bem, no dia seguinte, chega-nos a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento. E até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí a um crime. Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça. Mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Vocês viram há pouco tempo, na Venezuela, o voto impresso, que foi acertado o ano passado, Estados Unidos, Venezuela. E daí o Maduro fez o teste do voto impresso em dezembro do ano passado, onde ele pediu junto à população se podia ou não tomar as medidas cabíveis para ir para a Guiana e tomar a região de Essequibo. E ele faz uma demonstração ali, o Maduro. Olha, aqui são 5 perguntas. Vota sim, 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 sim. Daí tem um papelzinho, tem país que não tem papelzinho, e bota na urna. Bem, tivemos eleições na Venezuela. Voto impresso. Eu acho que não precisamos conversar aqui o que aconteceu na Venezuela. Inclusive, em dado momento, até o Maduro falou para o Lula, né? O Lula não quer reconhecer a Venezuela como o Maduro como legítimo presidente eleito. Ele falou, olha, a sua justiça eleitoral reconheceu a sua vitória. Por que você não vai reconhecer a minha vitória via minha justiça eleitoral? Bem, o Maduro não apresentou aí, ó, as planilhas, né, os mapas, não apresentou nada e foi na mão grande aí, se intitulou vencedor das eleições. Mas isso não está em jogo aqui, não. A eleição na Venezuela, até o ano passado, era igualzinha do Brasil. Vamos colocar aqui. Ele está dizendo que na Venezuela teve voto impresso, como ele gostaria que tivesse, porque essa reunião que ele fez com os embaixadores foi uma reunião para colocar em xeque, para colocar em dúvida o processo eleitoral no Brasil. É bom deixar claro que ele reuniu líderes do mundo todo, no caso os embaixadores, né, representantes desses líderes mundiais, para colocar em xeque as eleições no Brasil. Isso é importante colocar aqui, tá? E ele apresentou isso para lá sem falar absolutamente nada a respeito de evidências de que poderia ter algum problema nas eleições. Ele fala desse inquérito da Rosa Weber, você percebe que ele falou e não falou. Ele colocou um monte de coisa, mas não colocou nada. Ele não trouxe nada. Ele já até mudou de assunto.
E é importante dizer, ele fala sobre as eleições da Venezuela, fala que lá tem o voto impresso, e depois ele fala que, olha, você viu o que aconteceu. Ou seja, ele está dizendo claramente que o voto impresso não é uma garantia de lisura de uma candidatura, de uma eleição, porque um candidato pode fazer o que fez o Maduro. Ou seja, não é garantia de nada. Mesmo tendo voto impresso, houve a eleição de um sujeito que ele mesmo está dizendo que não tinha legitimidade para ser eleito, com o voto impresso. Passou a ser, agora, começo desse ano, de papel depois de um acerto com os Estados Unidos que queria comprar petróleo da Venezuela. Bem, agora, o que eu peço a vocês da imprensa? A imprensa, para o meu advogado, é outro assunto. Via lá, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo a página para vocês descobrir algo que é inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide dá para afinar ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE, por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, que pediu para a Polícia Federal, ou determinou, que fosse aberto esse inquérito. É por aí, agora eu peço, estou fazendo pergunta, você está encerrando, vou ficar aberto a perguntas, de vocês pedirem via lá esse inquérito. Presidente, por gentileza, o general... Antes dessas perguntas, porque agora é que vem a pergunta, você vê que ele falou 20 minutos, né? E é importante deixar claro aqui, tá? Esse inquérito é das eleições de 2018. Ele está tentando contestar as eleições de 2022 por um inquérito aberto nas eleições de 2018. Mas, na verdade, em 2018 ele foi eleito. Então, ele está querendo contestar as eleições em que ele foi eleito para tentar justificar as eleições em que ele não foi eleito. Você consegue entender a bagunça que ele está querendo criar? Ou seja, ele está querendo contestar o mandato dele. Porque se houve algum problema em 2018, então a eleição dele não foi legítima. Ele não deveria ser eleito em 2018. E aí ele tenta justificar o fato de ele não ter sido eleito em 2022 por conta desse inquérito em 2018. Então, isso é de uma insanidade, de uma jumentice descomunal. E aí ele joga isso no ar, pede para a imprensa e tudo mais, mas você observa o quanto isso é ridículo. Ele mesmo fala, bom, em 2018 houve um problema, um suposto problema nas eleições, absurdo e tudo mais, em que eu fui eleito. Ou seja, você não deveria ter sido eleito em 2018, então. E o que aconteceu em 2018 justifica o fato de eu não ter sido eleito em 2022. Assim, é fora de qualquer cogitação fazer mais algum comentário sobre isso. Vamos às perguntas. Então, o Mário Fernandes fala sobre o senhor... Após a denúncia apresentada pela Polícia Federal, eu gostaria primeiro de perguntar para o senhor, a Polícia Federal indica o senhor como o senhor tendo conhecimento de um planejamento para um golpe de Estado no país. O senhor participou de alguma reunião? O senhor foi consultado? Houve o que a Polícia Federal está apontando? Olha só, não é porque o Temer disse hoje. O Temer disse hoje uma obviedade. Golpe de Estado tem que ter a participação de todas as Forças Armadas, senão não é golpe de Estado. Ninguém dá golpe de Estado num domingo, aqui em Brasília, com pessoas que estavam aí com bíblias embaixo do braço e bandeira do Brasil na mão. Nem usando aí estilingue e bolinha de gude. E muito menos batom. Não tinha um comandante para isso aqui. Você pode ver. Segundo a PF aí, um novo meio, né, conseguido via Israel, se for buscar imagens apagadas pelo ajudante de ordem. Agora as imagens do Ministério da Justiça não aparece.
Se vocês pegarem bem o que aconteceu, 2018, o próprio ministro da Defesa disse que aquilo não era golpe. Depois Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também disse a mesma coisa. Depois ele voltou atrás, mas disse a mesma coisa. Agora tem uma pessoa de peso também dizendo isso aí. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Vamos colocar, né, que foram 36, pelo menos até agora, desculpe, 37, né, 36 mais ele, né, 37 indiciados. Então não é um ou outro, são 37 indiciados nessa tentativa de golpe. E é importante deixar claro que a tentativa de golpe, ela não se resume apenas no ato do 8 de janeiro. Ela vem desde o momento em que ele chega à conclusão de que ele não estava mais eleito, de que ele perdeu as eleições. E mais, há um movimento do Bolsonaro que já enseja a possibilidade de um golpe ao perder as eleições antes mesmo das eleições. Então, ele contrata, são 6 mil militares. 6 mil militares no governo Bolsonaro. 6 mil. Eu vou repetir realmente esse número porque ele é assustador. 6 mil militares. Ele contrata e coloca do lado o número 2, esse que está preso agora, né? Esse Mário Fernandes, que a repórter tentou perguntar ali, já foi cortada e tudo mais, mas ele contrata um aloprado que fica o tempo todo instigando o golpe. E o golpe, a tentativa de golpe, ela se dá, eles inclusive tentaram o golpe bem antes do 8 de janeiro. Nós temos essas datas aí de novembro, depois de dezembro, colocando como um dia D ali para os ataques, inclusive para o ataque contra a vida, né, de Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, mais uma vez falando coisas assim, absurdas e injustificáveis aqui, mentindo descaradamente e tentando justificar o injustificável. Se alguém vier discutir golpe comigo e falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O general Mário Fernandes diz que o senhor teve conversas com ele. Desse plano ou não? Oi? O senhor tinha conhecimento desse plano? Zero, golpe zero. O general Mário Fernandes diz que ele conversou com o senhor em outras ocasiões no Planalto, comum. inclusive no Alvorada. A palavra dele é muito comum, até a imprensa mesmo, me entrevista e pensar uma coisa completamente distorcida do outro lado. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Vocês lembram daquela dita sessão secreta com os ministros, até que culminou com a queda do então ministro Sérgio Moro, até que o Supremo mandou vazar aquilo, né? Abrir aquilo. Era uma reunião reservada, não era uma reunião como o presidente faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. Tá? E daí eu entreguei. E da momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Presidente, os militares envolvidos no inquérito indicam que o senhor, em determinado momento, teve uma ata que o senhor poderia assinar e que eles estavam pressionando o senhor para que isso fosse assinado até o dia 12, que era o dia da diplomação. O senhor, esse papel foi apresentado ao senhor em algum momento, em alguma conversa? Você tem acesso a esse papel? Não, eu não tenho esse Não, papel. peraí, eu quero saber quem tem. Nós não temos acesso a nenhum documento da investigação até hoje. Não, pera. É importante aqui. É importante aqui, vê? Nesse áudio do juiz Ayrton Vieira. Do Ayrton Vieira, do Tagliaferro, tá? E no momento ele fala, vamos carregar num 4.2. Bem, eu conheço a Constituição. Um 4.2 é aquele artigo que está à disposição, né,
segundo a interpretação de alguns juristas, de outros não, à disposição de qualquer um dos poderes quando um dos poderes está exorbitando. Então existe isso lá. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. É um remédio constitucional quando existe justificativa para a decretação do estado de sítio. E o que eles estavam fazendo ali era muito mais do que isso. Aliás, hoje já é quase que uma unanimidade, era uma aberração jurídica. Né? O que eles estavam tentando ali era coisa de gente imbecil. Tá? Era só um jumento para tentar fazer aquela minuta do golpe que foi divulgada. A gente tem dois documentos, tá? Isso é importante. Ele está falando a respeito de um deles, que é o mais fraco de todos, que é aquele que nunca realmente iria acontecer. E, na verdade, em última análise, por dizer que o decreto foi assinado pelo Parlamento, que o presidente pediu autorização para o Parlamento. Bem, como essas pessoas, né, que fazem inquéritos, têm muita criatividade, falam, opa, não dá para levar avante essa proposta de sítio. Vamos carregar no artigo 142. Eu não tinha acesso. E outra coisa, quando o presidente encaminha para o Parlamento essa mensagem pedindo autorização para o estado de sítio, ele elenca ali algumas ou dezenas de considerandos. Se o presidente, usando de má fé ou de desinformação, assina e manda para lá, ele está em curso em crime de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. Uma parte da estado de sítio? Tudo, depois da multa, que eu não podia mais recorrer ao TSE. Se eu recorresse, talvez viesse uma multa de 200 milhões de reais. Talvez fosse cassado o registro do próprio partido. Olha, o que nós vamos fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Quem está do meu lado? Em 2015 a Dilma convocou. Tá, tudo bem. Então, foi 2017. Ela não chegou. Você tem razão, foi 2015. Ela não chegou a convocar, não. Ela cogitou isso e fez chegar ao conhecimento do... Mas então era uma possibilidade, presidente? Olha só, zero. Eu não levei para frente. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. Mas foi uma possibilidade? Não. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Só que, veja bem, ele elaborou o documento. Hoje já se sabe que os dois documentos elaborados, né, de golpe de Estado, ele corrigiu, ele diminuiu, ele trouxe as contribuições dele para o documento. Ele só não conseguiu levar adiante porque não dependia apenas dele. Ele mesmo diz isso. Mas se fosse depender dele, ele iria levar adiante. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Ele está dizendo, olha, não deu certo. Não deu certo, mas ele queria que desse certo. Ele fez para dar certo. Não deu certo, não foi pela vontade dele. Porque se ele realmente não tivesse interesse nenhum em elaborar esses documentos, ele não teria feito o documento e não teria cogitado a ideia. Isso nem teria passado. Agora, primeiro ele faz o documento, não dá certo, e aí ele tenta dizer, não, eu não fiz, eu tentei, mas eu não fiz. Sim, cara, você teve um pensamento criminoso. E o fato de você não ter conseguido consumar isso não tira de você a responsabilidade de você ter tido a ideia e de você ser um criminoso. Descartou-se. Qual era o problema? A perda das eleições? Tinha insatisfação no Brasil. Não, eu acabei de mostrar para você 2018. Ok? Quando você tiver 2018 na mão,
o inquérito 1361, você vai pensar de maneira O diferente. inquérito 1361 no Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com eleição, presidente. O inquérito 1361, PF, está em São Paulo agora, tá? Foi a pedido da senhora Rosa Weber, presidente do TSE na época. Mas muito provavelmente, como disse a repórter, não tem nenhuma ligação com as eleições, não diz respeito a golpe de Estado, não tem, até agora o que se sabe é que não tem nada. E o pior de tudo é que daqui a pouco, quando isso for revelado, que pode ser que seja, a gente vai perceber que mais uma vez ele está falando sobre algo para tentar se justificar dos crimes que ele comete, sobre algo que não tem nenhuma ligação com nada e que não tem importância nenhuma para nada. E ele está querendo criar isso, não é nem para a imprensa. Ele está querendo comunicar isso para os aloprados, para os bolsonaristas imbecis, porque isso vai ensejar uma série de criação de fake news e teorias de conspiração. Muito provavelmente é que isso aconteceu agora, tá? Poucas horas atrás. Mas nesses próximos dias a gente vai ter um monte de bolsonarista aloprado falando sobre teorias de conspiração sobre esse inquérito. O Lula está celoso, os caminhões pipa. Como é que está lá no Nordeste? O pessoal está passando fome, passando sede? Conta pra gente um pouco. Eu vim de lá agora, não fiquei na praia não, tanto é que não estão me vendo queimado aqui, né? Conversei com gente do povo, mercadinhos, os preços das coisas explodindo, o Bolsa Família não está dando para mais quase nada, tá? O povo está muito preocupado assim, com o preço do arroz, do feijão, do combustível, que infelizmente se perde aqui no Brasil. Quem é da economia está acompanhando, realmente estamos ladeira abaixo na economia. Isso aqui foi uma pergunta clara e obviamente de um apoiador, né, que joga essa pergunta ali no meio para levantar a bola para ele cabecear, né, para o gol. A verdade é que a economia ela está numa situação muito melhor do que esteve, inclusive, no governo dele. A gente sabe que nós estamos com praticamente pleno emprego. Nós estamos agora com medidas austeras por parte do Haddad. Nem cabe aqui entrar nesse discurso, mas ali foi um apoiador dele falando a água no Nordeste, que é uma fake news que já foi corrigida pelo próprio governo, né? E ele, pelo jeito, ou ele não ouviu ou ele não quis cabecear pelo menos essa bola aí. Aí começou a falar sobre economia da maneira mais estúpida e mentirosa, como ele sempre faz. Corte da Bolsa Família lá no Nordeste, presidente. Estados Unidos é o maior país, a maior economia do mundo, a maior forças armadas do mundo, projeta um poder, e o Trump tem uma mania de liberdade. Você pode ver o que ele sentiu na pele, enquanto presidente da República ele teve sua conta derrubada no Twitter, dá para imaginar, tá? E, obviamente, ele está assumindo agora. O Elon Musk está com ele, agora é X, tá? E, no meu entender, ele está preocupado com a liberdade no mundo todo. Ele não podia até alguém perguntar para ele o que ele achou da eleição no Uruguai ontem, tá? Então a preocupação dele é com a liberdade e ele não quer, eu entendo que ele não quer que a América do Sul aqui fique vermelha. O senhor ainda pensa que vai ter Vamos só deixar claro que ontem, como ele está dizendo, né, que antes de ontem a esquerda venceu no Uruguai, né, venceu o candidato da direita que estava lá. Então, se o Trump está preocupado em não ficar vermelho, né, essa preocupação dele vai aumentar, porque nós tivemos a eleição de um governo de esquerda lá. E, aliás, só para colocar uma questão aqui, e isso é importante também, não teve chiadeira da extrema-direita ou da direita lá. O Uruguai está sendo elogiado porque eles aceitaram o resultado das eleições, como tem que ser numa democracia. As pessoas perderam as eleições e foram tocar a sua vida. Como é que tá? A gente teve essa questão que ela... Anistia, eu conversei com o Lira lá atrás, conversei com o Marinho pode falar também, até o Flávio tem conhecimento, o Zuco, tá? Não tínhamos clima para... Podíamos aprovar na comissão, não teria clima para aprovar no plenário da Câmara. Então, via comissão, você pode convidar pessoas a participar. É ideia de parlamentares trazer aqui para
para a comissão em audiência pública, sabotagem, em audiência pública, por exemplo, aquela senhora de Ji-Paraná, Rondônia, que tem 6 filhos, menores de 10 anos, que o pai está condenado. Está foragido, mas está condenado. Estourou lá um alarme do carro, ele fala que é sabotagem a ele. E aí ele cita mais uma vez essa mulher que tem 6 filhos. Mas veja bem, o golpista sai de casa, lá em Ji-Paraná, vai até Brasília para tentar dar um golpe de Estado. E aí agora, nesse momento, esse sujeito ele está foragido. Ou seja, ele fugiu. Ele é um condenado foragido da justiça. E por a mulher ter 6 filhos, e por irresponsabilidade do golpista, de ter deixado os 6 filhos em casa para tentar dar um golpe de Estado, ele tenta criar uma situação em cima disso. Tá todo mundo errado. O Bolsonaro, o cara que tá dando o golpe, que é um foragido da justiça e tudo mais, e ele tenta colocar isso como se a culpa fosse de quem estivesse cumprindo a lei. Quem condenou estava cumprindo a lei. Mas o errado é quem está cumprindo a lei. O certo é um foragido da justiça que deixa os filhos em casa para ir dar um golpe de Estado. Queremos ouvir familiares de quem está exilado no momento na Argentina. Tá? Deixando claro que alguns já estão sendo presos lá. O próprio Milei, que é parceirinho dele aí, já está fazendo com que essas pessoas voltem. Já tem gente voltando para cá. Tem gente que tá presa na Argentina e que vai ser deportado para o Brasil, vai vir para cá para cadeia, que são foragidos também. Quem está na Argentina é gente foragido da justiça. Não vejo ameaça não, coisa completamente diferente. Olha, ali em 79, tá? Eu estava no exército, já era primeiro-tenente da ativa. O que foi anistiado é crime de sangue, terrorismo, bombas, gente condenada, viu? Gente do mundo todo para cá, em especial de Cuba. Então foi feita, gente que virou presidente da República, a própria Dilma Rousseff foi condenada por várias ações, tá certo? E tudo bem. Bem, você vê que a entrevista é uma entrevista longa, né? A gente procurou fazer o react da entrevista inteira aqui para você saber o que o Bolsonaro tá falando, como que ele tá se referindo, qual é a comunicação dele, e a gente percebe que não tem jeito. Ele é um sujeito que vai continuar mentindo, inventando e trazendo essas narrativas dele o tempo todo, tentando inventar as coisas e colocar uma opinião completamente distorcida sobre a realidade. A gente percebe que ele vai continuar falando. Isso aqui é uma entrevista que ele está dando para a imprensa, mas fica bem claro que ele está conversando com os seus apoiadores. A verdade é que depois que foi revelado que ele estava querendo matar o Lula, matar o Alckmin, ele estava querendo matar o Alexandre de Moraes, muitos apoiadores deram um passo atrás. Porque tem muita gente que é bolsonarista, mas que não é bandido. Uma parte desses bolsonaristas, especialmente alguns evangélicos, eles ficaram muito chocados com tudo isso. Eles estão chocados, porque uma parte desses bolsonaristas não aceita golpe de Estado. Não aceita que nós tenhamos militares com aqueles palavrões, com aquelas coisas todas agressivos como eram, dando golpe de Estado. Então, ele está perdendo o capital político, muitos bolsonaristas já abandonaram o barco, e ele faz essa entrevista e coloca essas conversas fiadas dele para conversar com esses apoiadores. Ele sabe que está perdendo apoio na sua base. E a gente procurou trazer aqui para você, às vezes esses vídeos ficam mais longos mesmo, mas é importante você saber tudo o que está acontecendo, a gente traz para você em primeira mão. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça, os seus comentários são muito importantes. Se inscreva no canal. A gente está trabalhando todos os dias para você, trabalhamos pesado. Produzir um vídeo como esse aqui não é fácil, tá? Quero deixar claro para você. É bem difícil produzir um vídeo tão longo assim, mas a gente faz com muita alegria, com muito prazer, porque a gente tem prazer em informar você. Então se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito. A gente vai trazer um vídeo aqui muito importante falando sobre o Juca, que é aquele nome que foi colocado como uma das pessoas que poderiam ser mortas pelos generais nesse inquérito do golpe de Estado. Então,
Ative o sininho para você ver esse vídeo, que vai ser bem importante. A gente tem aquela dica da renda extra, apenas com o seu celular. Olha só, somente com o seu celular você vai poder trabalhar na hora que você quiser, no dia que você quiser, como você quiser, e você pode ter essa renda extra, um dinheirinho a mais aí para você ter um final de ano bacana, né? A gente está a menos de um mês do Natal, dá tempo de você ter essa renda extra. Tá bom? Entra no primeiro comentário aqui, você vai ver a descrição do vídeo, tem lá a descrição e tem um link lá na descrição. Entra nesse link, eu mesmo vou explicar para você todos os detalhes, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, especialmente um vídeo como esse, que nos ajude. A gente precisa dessa ajuda. Seja um inscrito aqui do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A gente precisa dessa ajuda porque um trabalho como esse, que demora horas para ser realizado, muitas vezes é um dia de trabalho, né? Nesse caso aqui, para você ter uma ideia agora, a gente está terminando esse trabalho a quase 6 horas da manhã. É a madrugada inteira trabalhando nesse material para entregar para você e para você assistir. Então, dê essa força pra gente, seja um inscrito, uma inscrita aqui do canal, mas seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, um membro do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, se você acha que um trabalho desse vale a pena, ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você puder, né? Se você não puder, você ajuda quando você puder. A gente vai sempre dizer que tudo que a gente faz aqui é gratuito, é feito com amor e trazendo informação de qualidade. Daqui a pouquinho a gente volta, vou dormir. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Na verdade, eu não vou dormir nada, porque eu tenho que editar o vídeo ainda. Eu só gravei ele, então ainda tem tempo. Ainda tem mais 1h30 de trabalho aqui.